Olá, bem-vindo ao É Amanhã. Aqui você encontra bom humor, alto astral e muita informação. A gente quer que você comece bem seu dia. Hoje é sexta e nós vamos mergulhar na história da bela arquitetura de Curitiba. Restaurar prédios antigos ajuda a manter viva a memória de um povo. Outro jeito de reavivar a história é a sétima arte. A Cinemateca de Curitiba é um espaço cheio de boas lembranças. E sexta-feira é dia de culinária. Com esse friozinho, vai bem um choconhaque. Você vai aprender a fazer essa receita com a gente no programa de hoje. 1º de julho de 2011. É amanhã, bom dia! Preservar a memória de uma cidade faz com que os moradores se orgulhem de viver nela. Isso se reflete nos costumes de um povo e, é claro, na arquitetura urbana. Em Curitiba, isso é bem visível. Há belos prédios históricos. Hoje a gente vai mostrar o Paço da Liberdade, que foi restaurado e está muito bonito. Nesse importante espaço funcionava a antiga prefeitura da capital. Vamos voltar um pouquinho no tempo com a gente? Em Curitiba, o centro da cidade é reconhecido pelos prédios antigos. Mas para que esse patrimônio esteja disponível para várias gerações, é preciso dedicação. A preservação e a restauração são essenciais. Na área da arquitetura, é muito importante que se preservem aqueles exemplares de épocas que são de estilos diferentes, até para que a gente possa ter uma visão para o futuro. Quer dizer, é importante ter uma visão do passado para se ter uma visão de futuro com uma certa coerência, né, com uma certa continuidade. Um bom exemplo é o Paço da Liberdade. O edifício passou por uma grande reforma. Todos os detalhes do projeto inicial ganharam destaque. Nos rodapés, no corrimão e na pintura das paredes. As colunas imponentes ganharam um brilho a mais. O local já abrigou o Mercado Municipal de Curitiba. No governo de Cândido de Abreu, o espaço passou a ser a sede do governo municipal. Depois de 53 anos, em 1969, o Paço deixou de ser a sede do Poder Executivo. 5 anos mais tarde, passou a abrigar o Museu Paranaense. É um prédio que representa uma época de pujança no Paraná, né? E tudo tem a ver uma coisa com a outra. Então a economia estava em expansão e foi por isso que foi possível fazer uma obra tão requintada como é esse prédio, que foi o Paço, ou seja, foi a Prefeitura Municipal de Curitiba, no início do século retrasado. Em 2003, o espaço foi desocupado. Foram anos pensando em uma forma ideal de utilizar o prédio. Em 2007, a restauração e a reciclagem foram iniciadas. Muitas surpresas surgiram durante as obras. Ao todo, foram 9 camadas de tinta e uma grande surpresa com o piso. Quando fizemos a prospecção desse piso, que é praticamente do subsolo, nós encontramos os pisos originais ainda do Mercado Municipal. A restauração do Paço deu nova vida a este pedacinho da cidade. Hoje, ele é referência em arquitetura e abriga diversas atividades culturais.
Hoje, no atual Sesc Paço da Liberdade, também existe um projeto que ensina às crianças o valor do patrimônio histórico. Aqui eles passam a ficar um pouquinho quietinhos, eles têm um ambiente que não é característico da realidade deles, mas através da evolução das fotos, fica muito evidente que eles conseguem adquirir, e isso se perpetua na vida deles através das ações que são decorrentes desse processo. Ou seja, em um primeiro dia, eles são instruídos a baterem fotos de uma forma bastante genérica. A partir do segundo dia, eles são instruídos a realizarem algumas fotos específicas, a se atentarem a olhares, perspectivas, luzes. Isso com certeza vai refletir no dia a dia deles lá fora, como não somente crianças, mas sim cidadãos. Cidadãos que estão conscientes dos atos que eles estão fazendo, envolvendo pichações, reciclagem de lixos e por aí vai. Muito bonita essa matéria. E aqui no estúdio a gente vai falar mais sobre esse assunto com o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional no Paraná, José Lapastina Filho. Bem-vindo ao Amanhã. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, José? Sinta-se em bem? casa, sente-se, por favor. A gente viu ali na matéria que belas imagens, dá até vontade de visitar, né? O Paraná tem muitos prédios assim. Sim, e é a missão do IPHAN, dos órgãos estaduais de preservação e também dos municípios, preservá-los para gerações futuras. Quer dizer, esse é um trabalho contínuo também de resgate da memória e super importante. Como que é feita essa divulgação do trabalho? Como é que as crianças elas têm acesso a isso? Como que a população, de uma forma geral, ela percebe esse trabalho? São ações de educação patrimonial. O IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tem um boletim que tem uma periodicidade semestral, ele tem uma versão eletrônica e também uma versão impressa. Nós não abrimos mão da versão impressa porque ela pode ficar à disposição das pessoas em salas de espera, de prefeituras, enfim. Inclusive tem um lambrequinho ali em cima, né? Lambrequinho. O nome é a cara do Paraná, né? O lambrequinho. Esse tipo de arquitetura está presente em várias casas, né? Sim, não é exclusividade do nosso estado, mas aqui no Paraná esse elemento decorativo é muito utilizado desde os primeiros momentos do século passado. E a própria sede do IPHAN, em Curitiba, fica na rua José de Alencar, no bairro do Bebê, ela é toda ornamentada com esse elemento chamado lambrequim. E essa vinheta do jornal é exatamente o mesmo desenho da nossa sede. Quer dizer, tem muito elemento que vocês acabam descobrindo numa restauração e numa manutenção do patrimônio, né? Sim, é o trabalho que nós chamamos de prospecção. Muitas vezes as construções no longo da sua história sofrem alterações, repinturas, etc., né? E é trabalho dos técnicos envolvidos no processo de restauração redescobrir essas pinturas originais através de uma técnica chamada de prospecção, muito delicada, feita com bisturi, são removidas as camadas por camadas, né, até se encontrar a pintura original. Agora, tem muita gente que herda esse prédio histórico da família, já vem todo cheio de lembranças, né? Tem que dar muito valor para isso, né? Sim, tem que dar porque são as referências de vida das pessoas, das cidades, né? Um povo sem história é um povo fadado ao esquecimento, né? Nós temos exemplos internacionais de povos que conseguiram reconstituir o seu próprio país porque preservaram a sua história, sua língua, sua cultura, sua religião. Suas enfim, origens, né? E isso é o que nos dá exatamente. orgulho. Inclusive, a gente tem uma cidade no Paraná Na que Lapa, é o orgulho, né, do patrimônio histórico. Na né? Lapa é assim, né? Tem filho que herdou a casa Pois, do pai, que herdou do bisavô e tá assim vai, né? E a Lapa é um exemplo nacional de preservação, principalmente porque quem mora no centro histórico são os proprietários. Ela não como outras cidades, como Paraty, por exemplo, que é muito bonita, mas os antigos moradores foram morar na periferia e as casas foram compradas por pessoas de maiores posses dos grandes centros. Na Lapa não. Quem mora na cidade é o herdeiro, enfim, daquelas famílias tradicionais. E a cidade foi
há um processo de mais de 40 anos de preservação, uma parceria muito importante entre a comunidade local, as várias administrações da Prefeitura, né, municipal, o Estado do Paraná, que também é pioneiro na preservação do Brasil, um dos estados pioneiros, e o governo federal através do IPHAN. E aí tem assim a preservação do patrimônio histórico, mas eles conseguem manter a gastronomia, as características do tropeirismo, né? E outra cidade que está sendo bem comentada agora e que estão resgatando essa questão de patrimônio é Antonina. Exato, Antonina sofreu essa tragédia, assim como todo o litoral, né, no início do ano, mas nesta semana foi publicado no Diário Oficial da União a notificação do tombamento da cidade de Antonina como patrimônio nacional. Isso nos enche de orgulho, nós somos paranaenses. O litoral paranaense é muito bonito, né? Lá em Morretes tem a farmácia com PH ainda, né? Farmácia. Pois é. Uma das vertentes do nosso trabalho é exatamente essa de fazer o que nós chamamos de inventário do patrimônio cultural. Tanto na sua vertente material, dos objetos, né? Como nas vertentes imateriais, as questões simbólicas, do que aquilo representa. Então, a partir do ano de 2000, o IPHAN instituiu um Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e nós temos feito inventários de referências culturais dessa natureza. Já fizemos o da Lapa, que resultou, né, nesse livro, que foi amplamente distribuído para as bibliotecas de todos os municípios paranaenses, muito bem distribuído na cidade da Lapa, e no momento estamos ultimando o inventário de referências culturais da cidade de Paranaguá. E fizemos também, recentemente, um grande inventário, daí só da arquitetura, das igrejas e tal, na região de imigração eslava do estado do Paraná, compreendendo 22 municípios, Prudentópolis, Irati, não vou citar todos, porque é demais, né? Também tem coisa bonita para ver no interior, né? Sim, muita coisa. E também não é só coisa antiga, nós temos na cidade de Londrina, alguns exemplares de arquitetura contemporânea, são protegidos pelo patrimônio estadual, e estão em vias de tombamento pelo patrimônio nacional, como o Cine Ouro Verde e a estação rodoviária de Londrina. Deve dar muito orgulho trabalhar com isso, né? É instigante, dá muito orgulho, a gente se sente às vezes até meio detetive e tal, mas a importância de fazer um trabalho que as gerações futuras poderão usufruir e aprender com isso é muito gratificante, realmente. Tá certo. Obrigada pela sua participação. O José, que é arquiteto, também é professor. A gente vai estar colocando os contatos para quem quiser telefonar, tirar dúvidas, tá, José? Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Ok. Muito obrigada, professor. E daqui a pouco a gente continua a nossa viagem no tempo. Vamos falar sobre a Cinemateca e muito mais. É depois da previsão do tempo. Em Curitiba, máxima de 17, mínima de 8 graus. Paranaguá, máxima de 19, mínima de 16 graus. Londrina, máxima de 20, mínima de 14 graus. Maringá, máxima de 21, mínima de 13 graus. Cascavel, máxima de 17, mínima de 9 graus. Foz do Iguaçu, máxima de 20, mínima de 10 graus. Ponta Grossa, máxima de 15, mínima de 9 graus. Guarapuava, máxima de 13, mínima de 11 graus.